aí existe uma questão proposta logo em seguida que complementa isso. Para uma reunião mediúnica ter êxito, o que é importante? Que os membros, que os seus participantes se conciliem, que comunguem dos mesmos sentimentos nobres de caridade, de bons sentimentos, de bons objetivos, que desejem estudar, que façam silêncio íntimo, que combatam qualquer sentimento que vai de encontro à caridade, e que principalmente combatam o orgulho. Então, para uma reunião mediúnica ter êxito, é necessário simplesmente isso. Para que possamos ter boas testemunhas, nós precisamos cultivar tudo isso. Mas, e o participante? O médium, o espírito encarnado, aquele que adotou a doutrina espírita como uma ciência, uma filosofia, uma razão de vida. Como nós devemos encarar isso? O participante de uma reunião mediúnica, ele deve ter interesse, devotar causa, renúncia, fé naquilo que ele faz, está disposto a cultivar amizade, a uma boa convivência. Principalmente, deve estar integrado ao trabalho da casa espírita, deve ter saúde física, deve ter equilíbrio emocional. Porque pessoas doentes, pessoas nervosas, suscetíveis, olha a palavra difícil, suscetíveis, essas pessoas muitas vezes não atendem aos requisitos de um trabalho mediúnico, que é de tem um nomezinho que depois eu vou lembrar, eu vou falar, mas vou continuar. Paciência, afetividade, a questão da lucidez mental, eu não lembrei o que é o ré. E aí, nem sempre as pessoas doentes podem oferecer essas condições. Mas a doença é transitória. E por isso que a doença, ela não é um impedimento definitivo. Hoje a pessoa está doente, amanhã ela está sadia. E quando ela estiver melhor, aí sim, ela estará pronta, juntamente com o estudo e com o exercício mediúnico, para frequentar um grupo desse tipo. Mas existem muitas pessoas ainda curiosas para saber o que acontece. E graças a Deus, em Brumado, em muitas cidades do Brasil e do mundo, isso já está acabando. O mais importante que devemos devotar ao espírita são os seus princípios. Fenômeno não é fenômeno, tem um objetivo: socorrer anonimamente, sem procurar saber quem é parente, sem procurar saber o que ela ou quem ela está perturbando. O mais importante é socorrer a raiz, a essência do seu problema. Jesus não perguntava quem era fulano, quem era ciclano, curava a todos. Essa é a principal utilidade da reunião mediúnica. E só quem deve participar dela é quem realmente imagina a grandeza que é a sua função. Então o participante, ele deve ter todas essas qualidades. Deve ser uma pessoa integrada na casa espírita. Porque do mais, seria ali uma pessoa que de vez em quando pousaria de paraquedas em uma atividade e não estaria entrosado no ciclo energético da casa espírita, tão importante para essa função. Mas o número de participantes, a quantidade de médiuns ostensivos, que são aquelas pessoas que têm a facilidade da comunicação mediúnica, e o ambiente disponível, são as condições importantes para que uma reunião mediúnica, para que os participantes possam atuar. E aí André Luiz sugere que 14 pessoas seja suficiente para uma reunião mediúnica. Allan Kardec, de 15 a 20 pessoas. Léo Denis, de 4 a 8. E Hermínio de Miranda, a partir de 2, com base naquilo que Jesus disse: quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu ali estarei. Então não importa muito. O que importa é que a quantidade de pessoas que devem integrar o grupo mediúnico deve estar de acordo ao objetivo daquele grupo, daquela reunião, do projeto que se pretende com aquele grupo. A quantidade é o que menos importa. O mais importante é a intenção, ou são as intenções das pessoas, o que elas pretendem, como elas estão preparadas. Isso é o mais importante, porque também muitas pessoas acabam atrapalhando a homogeneidade do grupo mediúnico, que é muito importante. E a preparação? A preparação é um item muito importante. Precisamos nos preparar para isso. Além do estudo, o que mais é necessário fazer? A preparação se baseia justamente na mudança dos hábitos, da conduta, como disse Nete, da afinidade, que é uma lei divina, que é uma lei moral,
Atraímos de acordo com aquilo que pensamos, aquilo que sentimos, aquilo que fazemos. Então tem que haver uma preparação. E a preparação está baseada no ambiente da casa espírita, na condição mental do participante, no nível moral do participante. Porque são essas três coisas que vão determinar a qualidade do assessoramento espiritual. E para tanto, um médium ou qualquer pessoa que chega à casa espírita, curiosa para saber o que acontece, e ainda existe isso, infelizmente, qualquer pessoa que se candidate ao trabalho mediúnico, ela tem que passar por um treinamento, por um exercício, por uma educação mediúnica, por um adestramento, entre aspas. Porque seria muito perigoso, complexo, qualquer pessoa adentrar uma reunião mediúnica e participar. Poderia sair traumatizada, impressionada, ou aumentar ainda a sua incredulidade, fazendo críticas, etc. Então é preciso realmente um preparo, um exercício, toda uma educação mediúnica nesse sentido. Uma outra preparação muito importante é o Evangelho no lar. Porque o médium, ele, querendo ou não, antes ou após a reunião mediúnica, são acoplados ao seu psiquismo entidades sofredoras que serão atendidas ou que foram atendidas. Então é necessário o Evangelho no lar para que essas entidades sejam socorridas, para a higienização fluídica, para o esclarecimento da família, a consolação. Isso é muito importante. É um item fundamental na preparação do médium. O médium que é médium faz Evangelho em casa. Isso é muito importante. E o ambiente? O ambiente é outro fator imprescindível na prática mediúnica. Deve ser um ambiente fechado, restrito, particular. Deve-se evitar conversações inúteis. Deve-se evitar no ambiente festividades sociais. Esse ambiente deve ter, em outros dias da semana, o cuidado de se instalar nele atividades afins, atividades espíritas, do tipo evangelização, importante, o ESD, palestras públicas como esta, passe, tratamento espiritual, mas jamais misturar as coisas, jamais fazer um ambiente mediúnico como este, festividades, alugar para outras instituições, fazer reuniões outras. É importante que o ambiente, a câmara mediúnica, seja muito preservada, e que só seja feita nela, em outros dias da semana, atividades espíritas afins. E esse ambiente como deve ser? Um ambiente simples, comum, um ambiente arejado, limpo, um ambiente onde haja uma música instrumental que irá facilitar a concentração e que irá cobrir os sons externos. E aí sim, o trabalho mediúnico terá todas as condições reunidas para ser feito o trabalho de assistência espiritual tão importante na casa espírita. Mas existe ainda centros que fazem reuniões mediúnicas por qualquer motivo. Lançou a pedra fundamental da nova sede, faz uma reunião mediúnica. Vai ter um seminário na semana que vem, aí faz uma mediúnica para poder desobsediar o centro. Faz reunião mediúnica para pessoas especiais. Não. A reunião mediúnica tem um caráter sério. Ela é constante. Em um dia da semana, em um horário próprio, objetiva. Não precisa durar muito, 1h30 é o suficiente. A experiência diz isso. E por último, a importância da reunião mediúnica se baseia no sentido de nós, médiuns, usando da mediunidade, ter o cuidado de estudarmos mais, vigiar a relação com a questão do Evangelho do lar, evitar conversas inúteis, a prática da oração, o descansar antes da atividade mediúnica, segundo Divaldo, o pré-operatório. Enfim, reunir condições para que as nossas testemunhas sejam as melhores possíveis. Muito obrigado a todos pela atenção. Um bom retorno aos seus lares.